Graça e paz, igreja. Amém. Sabe que, de fato, eu tenho uma alegria muito grande de vir aqui, porque eu me sinto em casa, viu? E não só isso, é porque quando a gente entra aqui, quando eu entrei aqui, sentei, e a irmã estava orando aqui, eu já senti a presença viva do Senhor Jesus. Começou da oração dessa mulher de Deus. E a gente sabe que a palavra diz que no meio das orações e dos louvores, o Senhor se manifesta, o Senhor mora no meio dos louvores, né? E eu fui levado para o terceiro céu, não sei que aqui também foi, mas eu fui levado para o terceiro céu. E é uma bênção estar aqui, queridos. Eu agradeço, pastor GR, pastor Dani, pela oportunidade de a gente estar aqui de novo, né? E, queridos, eu vou trazer aqui uma palavra que está em Mateus 16, de 1 a 12. Todo mundo achou? Mateus de 1 a 12. Conforme a versão da minha Bíblia e a epígrafe do texto que diz o fermento dos fariseus. E chegando-se aos fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a parte, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se o pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens? E de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis deste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam e não disseram que se guardaram do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Somente até aqui. Pode se assentar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradeço, ó Pai, por o Senhor ter revelado, Senhor, esta palavra ao meu coração, Senhor, para que eu seja ser boca tua aqui na terra, Pai, para entregar, Senhor, a tua mensagem ao teu povo, Senhor, que não haja ruído entre a boca do pregador ao ouvido de quem está ouvindo, Senhor, que a palavra vá, Senhor, direto ao coração de cada um e possa fazer morada, que possa ser escrita na tábua do coração do teu povo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra aqui é uma palavra que o Senhor Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Ele está dizendo: cuidado para que vocês não sejam como são os fariseus. Aqui há 400 anos antes de Cristo, tinha um homem em Atenas chamado Antístenes. E este homem, que era um homem que era da escola de Sócrates, ele é reconhecido na literatura, na cultura grega,
como um filósofo que foi fundador de uma filosofia grega chamada cinismo. Ele fundou essa filosofia, né? E este Antístenes, que foi discípulo de Górgias, com que ele aprendeu a arte da retórica, foi lá que ele aprendeu como falar com o povo, como ele pudesse ter uma retórica forte. E esse Górgias, que era um discípulo de Sócrates também. Então toda essa cultura grega foi colocada nessa filosofia chamada cinismo. E Antístenes desenvolveu esse cinismo acreditando que a virtude estaria em aceitar as consequências de uma vida sem posses e desprendida. Então o que ele dizia era: temos que viver uma vida desprendida de valor material, desprendida de valor que te custa. Então viver uma vida como antigamente viviam aqueles que viviam com o pouco, com o menos possível, para entregar para o pobre, para entregar para o outro, aquilo que eles podiam dar para ajudar. Então essa filosofia chamada cinismo, é que ela trazia esse conceito para aquele povo 400 anos antes de Cristo, né? Obviamente, muitas pessoas queriam ter essa fama, mas eles não queriam se desprender do material. Por isso que começou a chamar de cinismo, de cínico. Cínico, aquele que se desprendia, que falava para todo mundo: olha, eu vivo uma vida de retidão, uma vida aqui com pouco. Mas ele não fazia isso. Lá por trás ele vivia uma vida de luxo. Mas na frente de todo mundo, eles mostravam: não, eu estou vivendo uma vida de pobridão. Esse era o conceito, esse era o que era pregoado, né, nesta filosofia. Eles compartilhavam esse voto de pobreza. Mas era só para os outros. Era só para o povo, era só para o vizinho, era só para quem conhecia. Mas quem conhecia a vida desse povo, que praticava essa filosofia, não queria se desprender, tinha uma vida rica. Por isso, o cinismo, eles passavam a ser conhecidos como sinônimo de falsidade. Por isso que até hoje, quando a gente fala, essa pessoa é cínica, essa pessoa é falsa. Começou nesse momento, começou com essa cultura, começou desta forma. Mas é importante saber que no Novo Testamento, que é 400 anos depois dessa filosofia, né, Jesus não fez menção a isso. Jesus não mencionou essa situação, mas ele mencionava os fariseus, ele mencionava os saduceus. Então era um tipo de gente que era cínica, que fazia isso, falava o que eles achavam, mas eles não viviam aquilo que pregavam. Então eles faziam com que havia essa questão de julgamento das outras pessoas. Eles julgavam a todo mundo, mas eles não eram julgados da mesma forma. A balança que era para um não era para eles. Aquilo que eles olhavam e criticavam os outros, não criticavam a eles. E assim Jesus, então, sempre os fariseus foram aqueles que olhavam, perseguiam Jesus e criticavam o que Jesus fazia. E eles foram classificados por Jesus como aqueles que viviam uma coisa e falavam outra. Então Jesus, nesse momento, quando ele fala, aqui em Mateus 16, que ele fala do fermento dos fariseus, ele chama a atenção para os discípulos não serem contaminados por este fermento. Então o texto nos leva a mostrar que Jesus, ele chegava no momento possível para que a gente que os discípulos tomassem cuidado com essa situação. Para que eles não fizessem como os fariseus faziam.
Então o Senhor Jesus, ele viu que alguma coisa tinha, ele precisava chamar a atenção do povo, dos discípulos dele. Né? E eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos para a gente pensar. O primeiro ponto que eu quero trazer é que, diante de Jesus, o cinismo é a pior posição. Diante do Senhor Jesus, ser cínico. Diante do Senhor Jesus, ter um comportamento cínico é a pior coisa que a gente pode fazer. É a pior coisa que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abomina. É esse cinismo de a gente querer parecer e a gente não é. De dizer que a gente faz e a gente não faz. De dizer que a gente é e a gente não é. Ele quer pessoas íntegras. Ele quer pessoas que sejam de verdade o que nós somos. Até ele diga, venha do jeito que estiver, não importa. Mas venha como tiver. Não adianta você querer mentir. Não adianta a gente querer mentir. A gente consegue mentir para qualquer um. A gente consegue mentir para o povo. A gente consegue mentir para a família. Mas a gente não consegue mentir para nós mesmos e para o Senhor Jesus. É impossível. A gente não consegue fazer isso. E esses fariseus, eles faziam. Então, em Mateus 16, Jesus procurava, os fariseus procuravam por um sinal vindo do céu, como a gente acabou de ler. E esse sinal era o sinal, ele disse assim, em resposta, Jesus disse que nenhum sinal seria dado à geração má e adúltera, que não fosse o sinal de Jonas. Ele disse, para que vocês estão me pedindo sinal? Se esse sinal já foi dado através do sinal de Jonas, e qual é o sinal de Jonas? Jonas, ele foi lançado ao mar, né? Porque pela ira que Deus tinha ao povo, então Deus lançou ele ao mar. Mas quando ele foi lançado ao mar, ele morreu. E ele ficou 3 dias, ele morreu. Era para ser uma morte, e ele foi salvo do barco no 3º dia. Ele voltou pelo 3º dia. E aí, o Senhor Jesus estava dizendo, olha só, e eles não entenderam, os fariseus não entenderam, que no 3º dia haverá ressurreição, que no 3º dia haverá salvação. Mas eles não entenderam essa história de Jonas. E aí, nem também os discípulos entenderam isso. E em Mateus 16,4 diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ele deixou essa mensagem e Jesus foi embora. Era a única coisa. Ele deixou aquilo com os fariseus pensando, que sinal de Jonas é esse? Não foi entregue para eles a interpretação, porque era uma interpretação difícil de entender. E na sequência, quando os discípulos estavam sozinhos, Jesus disse que eles tinham que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Só que eles entenderam, a gente não trouxe o pão, a gente esqueceu o pão, porque fermento, trigo, pão, a gente não trouxe o pão, então Jesus está dizendo, vocês não trouxeram o pão. Mas não era isso que o Senhor Jesus dizia. Tanto é que ele disse assim, a gente não precisa de pão, porque quando a gente precisou de pão, houve multiplicação. Quando precisou do pão, a gente multiplicou 2 vezes. Eu não preciso do pão, mas eu preciso do teu coração. Eu preciso que você não seja como é o fermento dos fariseus. Eu preciso do teu coração, porque basta para Jesus uma pequena parte para ele fazer a multiplicação na minha e na tua vida. Aleluia. E aí, os discípulos começaram a questionar entre eles, né? E como eles não compreenderam essa doutrina, eles não compreenderam isso, no final, quando Jesus disse, eles disseram assim, agora a gente entendeu essa doutrina, a doutrina que ele quis dizer, o Senhor Jesus quis dizer. Mas aí, em seu ministério, Jesus lidou muito com a questão dos fariseus. Ele fala em outra parte muito interessante, em Mateus 23. Eu vou abrir aqui. Em Mateus 23.
em Mateus 23, ele disse assim, 24, 20, 23. Ele disse assim, começando no versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. No terceiro ele diz assim, observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, no versículo 3, ele está dizendo que apenas eles falam, eles não fazem. Eles falam que pregam e não pregam. Eles falam que amam a Deus e não amam. Eles falam que fazem, que oram, mas não oram. Eles falam que jejuam, mas não jejuam. Jesus dizendo aqui, ele diz no 4, que eles preparam fardos pesados para as pessoas, no qual ela entrega, começa a dizer, olha o pastor não veio com terno. Será que ele é pastor mesmo? A igreja está com parede preta, será que é a igreja mesma? E eles começam então a colocar condições para que te tirem da situação, para te tirar, para criar situações que não caracterize, para que você saia da igreja, para que você comece a dizer, é mesmo, é verdade. Porque os fariseus, eles não vêm para multiplicar, eles vêm para dividir. Eles vêm para dividir o povo de Deus. É aqueles que não querem. Quanta gente a gente não conhece assim, que começa a criticar. Começa a criticar tudo. Começa a criticar a situação, como eu disse, a parede, o comportamento, o irmão. Começa a criticar. Ele começa a dividir. E aí começa a criar uma situação dentro da igreja. No versículo 5 de 23 aqui, tudo que eles fazem é para ser visto. Eles querem se mostrar que são. Eles querem se mostrar que eles são santos, mas não são santos. Aqueles que falam e não fazem, como eu disse, mas querem se mostrar. E aí começam a querer ser mais que o outro. E a gente, continuando, ele no 13, eles fazem com que eles fechem o reino para os homens. Então, tudo não pode. Pode? Não pode. Eu posso? Não pode. Tudo não pode. Tudo não dá. Tudo não é possível. Mas nós somos livres do Senhor. A palavra diz que nós somos livres. Nem tudo nos convém, mas que nós somos livres para tudo. Mas fariseus não. Não. Isso não dá. Isso não pode. Mas a mulher pode vir de... Não pode vir de calça. A mulher não pode vir de calça. Mas na minha igreja não bate palma. Não pode bater palma. Não pode bater palma. E aí começa a ter uma situação de opressão em cima do povo de Deus. Começa a ter um fechamento das portas para o reino de Deus. Só entra quem eles querem. Então eles começam a dizer, o reino de Deus é desse jeito, meu amigo. Você não é de qualquer jeito que você vai entrar, não. É assim. E não é verdade. Como acabei de dizer, o Senhor Jesus disse, venha do jeito que está, meu irmão. O que eu quero é teu coração, querido. O que eu quero é teu coração, não importa. Não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo, não importa para onde você quer ir, importa que troque o fardo teu, que é pesado pelo meu, que é leve. Só isso que importa. Ele não precisa de mais nada, ele só precisa do nosso coração. Mas os fariseus aqui não. No 25, no 23 diz assim, eles são rigorosos com o mínimo e esquecem da misericórdia. Eles são rigorosos com tudo é rigor. Mas cadê a misericórdia na vida desses homens? Cadê a misericórdia que o povo de Deus precisa? Porque a misericórdia já vem de Deus. A gente recebe ela pela graça. E não tem graça. Eles limpam, no versículo 25, eles limpam o exterior. É lindo, bonito, mas por dentro é podre. A pessoa é maravilhosa, um carro lindo, chique, mas você vai ver a vida desse sujeito. Você vai ver que vida errante que ele tem. Essa é a característica como o Senhor Jesus colocou aqui.
sobre Jesus censura os escribas e fariseus, ele está dando características dos fariseus. E os fariseus são cínicos espiritualmente. Existe um cinismo espiritual, você fala com eles, nossa, eles são os máximos. Mas espiritualmente não são. É uma doutrina forte, uma doutrina que é uma doutrina que estabelece só a vontade deles, não é a vontade do Senhor. A diferença entre quem crê e quem não crê é saber que nós fazemos a obra do Senhor, é aquilo que o Senhor quer na nossa vida. A gente se entrega ao Senhor. E quem não crê, se acredita que é o que dele, é pela força do braço dele, não é pela graça, não é pela misericórdia de Deus. Essa é a diferença. E aí, é a mesma diferença, por exemplo, de Davi para Saul. Qual era a diferença de Davi para Saul? Davi pecou mais que Saul. Davi pecou muito mais que Saul, mas Saul não foi aceito, Davi foi perdoado. Porque ele tinha um coração contrito, ele tinha um coração que amava o Senhor, que ele se arrastava no chão pedindo perdão, que ele se rasgava de sacos, que ele ficava 15 dias deitado no chão, sem comer. Pelo amor ao Senhor, pelo arrependimento que ele tinha, mas Saul nunca se arrependeu. Essa era a diferença entre Davi e Saul. Mesmo que Davi tinha feito muito mais pecados que Saul, mas existia um coração aquebrantado, um coração que amava o Senhor, que independente do que aconteça, você saber que o Senhor é o teu Senhor, é o Senhor que você tem que servi-lo, é o Rei dos Reis. Essa é a diferença. Porque, queridos, errado a gente faz, a gente tem nossos erros, tem nossos pecados. Mas a diferença é você ajoelhar e pedir com todo o teu coração, para que você seja perdoado e Ele te ajudar a nunca mais cometer o mesmo erro. E aí o Senhor ouve, o Senhor Ele inclina o ouvido à tua oração e te abençoa. Essa era a diferença entre Davi e Saul. O fermento dos fariseus era uma coisa desgraçada da parte religiosa. Era uma coisa que detonava a fé do povo. Por isso que Jesus, nesse momento, diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus lhe disse, vede e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que faz o fermento? O fermento, ele altera quimicamente. Quando você coloca um fermento químico, ele altera quimicamente a massa, aquilo que você está colocando. O que o fermento faz? Ele incha, ele faz crescer, e você não volta mais àquilo que você era antes. Por mais que você amasse a massa, daqui a pouco ela cresce de novo. Então o fermento, ele te desconfigura, ele te modifica, ele te apresenta de uma forma diferente do que você era. Por isso que ele falava, não deixe que o fermento te atinja, porque vocês não vão conseguir mais voltar. Porque quando o fermento incha, não tem como voltar, ele não volta mais, a massa fica grande, não tem mais lugar para a massa. E aí acontece a mesma coisa. Se a gente deixar que o fermento dos fariseus, ou seja, aquilo que a gente acabou de ler, que os fariseus fazem, atacar nosso coração, e a gente começar a olhar com os olhos dos fariseus, a nossa fé se desmorona. Porque a fé é o contrário da falsidade. A gente deixa com que o fermento do fariseu comece a crescer e começa a tomar proporção. Eu olho para o irmão. Ixi, olha o irmão lá, o que está acontecendo? Olha o outro. Nossa, eu vi o irmão no seu lugar. Olha que está. E aí começa a criar fofoca, e começa a criar contenda. E a contenda cria divisão, cria separação. E é isso que acontece, meus irmãos. E essa era a preocupação que Jesus tinha entre os discípulos. Ele não estava vendo isso acontecer, mas ele sabia que isso poderia acontecer.
por aquilo que estavam falando dele. E Jesus, ele avisou, cuidado. É como ele avisa para nós essa noite, essa manhã. Cuidado. Vamos cuidar com aquilo que a gente ouve. Vamos cuidar com aquilo que a gente lê. Muitas das coisas que tem, muitos livros que tem aí fora, porque o único livro que a gente tem é esse aqui, meu irmão. É esse o único livro que a gente tem que se referenciar. Os outros livros servem de apoio, mas quem é o escritor? O que ele está escrevendo? Na internet, o que você está lendo? O que você está vendo? Tem tanta coisa acontecendo nesse mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que agora tem o Halloween. E aí todo mundo fala, não, mas é coisa, imagina, é para criança, não tem risco nenhum, é só docinho e tal. Queridos, você não sabe, queridos. Você não sabe o quanto isso é maligno. Mas não é nada, é só criancinha brincando, pedindo doce. Mas o mal vai entrando por aí. O mal vai entrando por essa porta. E a gente vai engolindo como pílula. Não é nada. Imagina. Você liga a televisão, quanta coisa acontecendo. Ah, mas não é nada. É o sinal dos tempos vindo, como a irmã orou. É o sinal dos tempos vindo. E para a gente, não é nada, a gente está acostumado. Pai matando filho. Filho matando pai. Mas tanto que a gente ouve que virou comum. Não é nada. Ah, tem todo dia. E a gente aceita isso. A gente vai virar um fariseu e vai achar que está tudo bem. Qual é o nosso papel de cristão? Como é que a gente vai se comportar como igreja diante dos fatos que acontecem no mundo? Como é que a gente vai agir? Eu não preciso ser uma igreja de 10 mil pessoas. Eu sozinho tenho que mudar isso. Porque o Senhor Jesus era único quando ele depois começou a trazer seus 12 discípulos. E ele mudou o mundo. Ele mudou o mundo. E até hoje, Ele muda meu coração e o teu coração. Até hoje Ele vem nos tratando. Até hoje Ele vem nos ensinando. Até hoje Ele vem mostrando de fato qual é o reino de Deus. Ele até hoje diz que nós não somos desta terra. Ele até hoje diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo não tem nada a ver com a terra de qual Ele está. Mas nós fazemos parte. Como embaixador, nós estamos aqui na embaixada do Senhor, que é essa igreja. Que aqui você pode dobrar o joelho, orar, chorar, pedir. E na rua, começam a te criticar. Começam a olhar para você. E você tem que ser diferente. E você tem que ser diferente. Você não pode pagar com a mesma moeda. Não é dente por dente, olho por olho, como disse Pedro. Nós temos que ser diferente. A pessoa tem que olhar para você e dizer assim, ei, esta mulher, este homem tem algo de diferente. Eles têm algo que a princípio, a verdade, meus irmãos, assim, a princípio, isso repulsa. A pessoa não quer nem te ver. Porque você tem algo diferente, ela não quer ver. Ela não quer. E começa a falar. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar em situações que chega uma hora que vai dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que acontece, mas eu vim aqui pedir tua ajuda. É a hora de você entrar e falar com ela. E de você dizer assim, vem cá, deixa eu te mostrar quem é o meu Salvador, aquele que me salvou, aquele que vai te salvar, aquele que me tirou do poço e que vai tirar você também. E assim, voltando aqui para o texto. Então Jesus disse, cuide para que não entre em contato com esse fermento. Ele falou para os discípulos. Porque é um fermento, esse fermento é um fermento do julgamento. Esse é um fermento da religiosidade, da capa de religiosidade que é colocado sobre nossas vidas. Que é questionado situações.
e que te colocam essa religiosidade de uma forma pesada, que algumas vezes até tem tirado gente da igreja. Como eu disse, começa a cor da parede, né? Roupa, começa o tratamento, como é que é? Isso tudo vai criando uma religiosidade. E a gente tem que ser livre no Senhor, porque quando nós vamos para a glória, eu tenho certeza que a gente vai estar livre, andando com o Senhor Jesus, ou naquelas ruas de ouro, cravada de diamante. Vamos estar livres. Somos livres já no Senhor Jesus. E o fermento, que não aceita, na verdade assim, tem situações que, e a gente sem falar mal de igreja, cada um tem sua forma de interpretar o evangelho, cada um tem sua forma, mas o fato não é falar mal, é você não falar, né? É você não julgar, né? Mas tem muita gente que julga, tem muitas situações que julgam. Então esse julgamento, esse fermento que vem dos fariseus, Jesus falou, toma cuidado, tomem cuidado, não deixem se contaminar por isso. O segundo item que eu quero falar para vocês é que precisamos observar de que lado nós nos posicionamos sobre a fé. Que lado que a gente se posiciona sobre a fé. Todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Lázaro morreu, chamaram a Jesus, Jesus demorou, chegou lá, ele estava morto. E quando ele chegou, ele mandou tirar a pedra e Lázaro saiu para fora. E Lázaro sobreviveu. O interessante é que tinha lá, o texto diz, em João 12:9, que tinha muita gente lá. E diz que tinha muita gente e que depois desse milagre, muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Mas a palavra diz que muitos foram até os fariseus dizer, fariseus, olha o que aconteceu. Você não vai entender. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou. Como assim? Os fariseus falando, temos que matar ele. Então parte do povo aceitou Jesus, viu o milagre, olhou com os olhos abertos, né, sem escama, e viram e olhou. O Senhor Jesus faz milagre. É o milagre do Senhor Jesus, ele ressuscitou. Mas parte desse povo voltou para falar mal do Senhor Jesus. Isso está em Jó 12:9. Vamos ler só para a gente. Jó 12:9. E diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, parte desse pessoal voltou para falar. Queridos, não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente está aqui, que todo mundo pensa como nós. Tem gente que quer voltar a falar com fariseu. Tem gente que quer voltar e falar, olha o que está acontecendo. Olha o que está ouvindo. Olha qual é o comportamento desse povo. Assim como fizeram aqui nessa passagem. E eu quero aqui trazer para vocês um outro texto, que está em João 11:43-46. Diz assim: e tem dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus,
desatai-o e deixai-o ir. E presta atenção agora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ponto. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Tem gente que volta, eram judeus. Parte dos judeus ficaram, porque queriam ver, acreditar em Jesus. Mas parte voltou. Parte foi falar com os fariseus. Percebeu que muitos creram em Jesus de fato, mas outros voltaram. Voltaram para falar com os fariseus. Jesus fez lá um sinal notório de um milagre. Era um milagre forte, né, que a multidão ouviu, mas ela se dividiu. A multidão se dividiu. Muitos creram, mas outros voltaram para condenar Jesus. E na nossa vida, que muitas das vezes a gente pergunta: o que aconteceu? O que acontece? Né? O que acontece com aquela pessoa? O que acontece com aquele que eles veem um milagre, mas eles ainda querem voltar a falar com os fariseus? Quantas situações a gente como líder, né, pastor? Que a gente passa e a gente não entende. O que acontece com o povo? Como é que o povo tem pensado? Como é que o povo tem agido? Mas isso aconteceu com Jesus. Porque os milagres de Jesus tinham a finalidade de apontar Deus aos homens. A finalidade dos milagres era para mostrar para os homens que existe um Deus que concede milagre para o seu povo. Essa era a finalidade que Jesus fazia os milagres. Mas por quê? Porque Jesus, ele fazia o que Deus pedia para fazer. Jesus, era fácil notar que ninguém fazia o que Jesus fazia. E é fácil notar que ele era o Filho de Deus. Que ele era de fato o Filho de Deus. Porque nenhum homem fazia o que Jesus fez. Nenhum homem conseguia fazer aquilo que Jesus fez. Dizem que se tivessem escrito tudo que Jesus fez nessa terra, não teria livros no mundo suficiente para escrever tudo que Jesus fez. Ele perdoou pecados. Ele perdoou pecados. Ele perdoou quem cuspiu nele. Ele perdoou quem bateu nele. Ele perdoou várias pessoas que maltrataram ele. Até aquele ladrão que estava do lado. Até aquele ladrão que estava do lado, que chegou e falou: Senhor Jesus, que eu quero estar contigo, me leva para o teu reino. E ele falou: essa noite estará comigo. Até aquele ladrão que se arrependeu por último, no último segundo houve arrependimento, porque do outro lado havia um outro ladrão que disse: mas se é rei de fato, por que não der? Se é filho de Deus, por que não tira a gente daqui? O interessante é que Jesus não deu nem bola para ele. Nem bola ele deu, mas ele deu bola para aquele que chamou a atenção dele com o coração que aquele homem tinha. Mesmo um ladrão, porque se aqueles homens foram crucificados, é porque algo de ruim, muito ruim fizeram. Porque na lei, no Império Romano, morte de cruz é morte de gente da última espécie. Aquele homem que Jesus disse estaria com ele à noite no paraíso, ainda naquele dia, ele de todo o coração, ele aceitou o Senhor Jesus, porque ele disse: eu quero estar contigo. Independe do que a gente faz, independe de nossos pecados, como eu disse agora há pouco, o que depende é um coração contrito, um coração arrependido, um coração que não quer mais fazer aquilo que faz. Por isso que quando a gente recebe a Santa Ceia, a palavra, Paulo diz lá que temos que orar e pedir perdão para os nossos pecados, porque pecado todo mundo tem. E é isso que acontece. E aqui, basicamente,
Jesus também não só perdoou, mas ele curou enfermos. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus fez uma série de coisas, série de milagres, que era você olhando, você sabia. Ele mandou o vento acalmar, ele mandou o vento, o maremoto parar. Até os discípulos disseram: quem é este que até o mar obedece? Jesus fez tudo isso. Ele realizou sinal cósmicos. Ele no tempo. Ele tirou... ele libertou aquele homem que estava com demônios. Os demônios aceitaram o Senhor Jesus quase que... Senhor, não joga a gente nos porcos, manda para os porcos. Até os demônios sabiam quem era o Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente, filho de Deus, a gente ainda não acredita. Muitas das vezes situações que a gente passa, muitas vezes sabendo que é só a gente esperar no Senhor, é só a gente pedir para Ele, porque Ele ouve tudo que a gente diz. Mesmo assim, muitas vezes a gente não tem fé. A gente não acredita. A gente não consegue. E os sinais, Jesus deixou muitos sinais aqui conosco. Muitos sinais. Sinais que mostram coisas que talvez se a gente tivesse que escrever um livro antes da morte do Senhor Jesus, a gente não conseguiria escrever tantos sinais lindos e maravilhosos que Ele fez. Se alguém tivesse que pensar, né, quando no Velho Testamento, o Messias vai voltar, e o que vai acontecer? Ninguém nunca falou. Jesus fez tantas coisas lindas, maravilhosas, tantas coisas que a gente só tem que agradecer ao Senhor. O tempo nosso de oração devia ser 90% de agradecimento e 10% de pedido. Não é? Isso Ele sabe. Ele sabe que a gente precisa dEle. A gente precisa desse Deus lindo e maravilhoso. Né? Mas, e o nosso Jesus? Quem é o nosso Jesus? Quem é o nosso Jesus? Quem é Jesus para você? O que Ele é? Se a gente olhar para os fariseus, Ele nada mais é do que uma pessoa que eles querem matar. Porque os fariseus são falsos. Jesus mostra a falsidade dos fariseus em cada ação que eles tomam. E na minha vida e na tua vida, quem que é Senhor Jesus? É aquele que fala com os demônios, é aquele Salvador que ora nos montes, é aquele, como a palavra diz, a brilhante estrela da manhã, é o Manuel, é a rosa de Saron, é o leão da tribo de Davi, é o Alfa, é o Ômega. Quem é para você? Quem é para nós? Nós, nos dias de cada dia, a gente cultua o Senhor Jesus, cultua a Deus desta forma. Ou muitas das vezes a gente não tem tempo nem de orar. Tem 5 minutos, se tanto. Quem é esse rei, que é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores? Diz assim, que em Atos 2, 22 e 24, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Oh, glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa. Oh, Deus, Senhor. Agora, observe de que lado que você se posiciona da fé.
Porque o farisaísmo é o lado de que ele é o julgamento da situação. E o lado da fé que a gente está é o lado de receber a graça. Então, queridos, temos que abandonar essa vida de farisaísmo. Saber, não é tudo que a gente ouve que é bom, não é tudo que a gente come que é bom, não é tudo que a gente lê que é bom. A gente tem que saber ir na fonte certa. A fonte certa é o Senhor Jesus. A fonte certa é a palavra dele, aquilo que ele nos deixou. Porque ele diz que dele sai um rio de águas vivas que banha a cada um de nós. Ele falou para aquela mulher samaritana, quando encontrou no poço, ele disse da vida dela, ele disse o que ela estava passando, e ela falava que ela tinha sede, mas ele era a água viva que mata toda a sede. Que essa manhã a gente possa entender que o Senhor Jesus, este que mata toda a sede, está a nosso acesso. É só você ter um coração que tenha fé nele. Só ter um coração que você consegue alcançar, porque você consegue alcançar o Senhor Jesus muito fácil. É muito simples, é muito direto, não precisa de caminhos, atalhos, é simples. E, queridos, eu queria somente até aqui dizer que temos que ser, assim como o Senhor Jesus, não deixar que este fermento nos contamine. Porque muitas das coisas que a gente vê, lê, ouve, músicas do mundo, isso contamina nosso coração e vai contaminando. E que a gente possa saber que o Senhor Jesus, Ele quer cada vez mais estar perto de você. Ele quer mais atender a tua necessidade. Cada vez mais Ele quer chegar, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. E Ele diz assim, como eu disse, vem a mim e responder-te-ei com coisas grandes e ocultas, como disse, que você nem sabe. Tem coisas que o Senhor tem preparado, coisas grandes. E aliás, eu aproveito aqui para quero fazer, pastor, se me permite, eu tive 2 visões aqui. Uma delas é que, irmã, você que orou, o Senhor me mostrava que você estava ajoelhada orando para Ele. E toda lágrima que caía, Ele separava num copo de cristal, numa taça de cristal. E que não é em vão teu choro. E Ele mostrava até para dizer que Ele é Deus, que você se ajoelhava num lugar tão pequeno, que mal você conseguia ficar ajoelhada. É isso que o Senhor tem para te dizer, que Ele está cuidando de você. E a outra visão que o Senhor me deu eu quando era garoto, eu tinha um tio solteiro, e ele me levava na empresa dele, e a gente no Natal, naquela época a gente ganhava presente, nas empresas davam presente para os filhos. E eu lembro que tinha uma parede, e lá tinha pendurado bola, tinha não sei o que e tal, e as crianças iam lá, puxavam e tal. E meu tio era solteiro, me levou como se fosse filho dele, e você pegava os brinquedos. E o Senhor me mostrava aqui uma parede aqui, com várias caixas de presente, como se fosse Natal. Caixa dourada com fita vermelha. Umas caixas maiores, outras menores, pendurado aqui. E é uma caixa para pessoas aqui da igreja. Que no momento certo, eu estava falando isso para o pastor aqui, que no momento certo, vocês vão lá e vão pegar esse presente que Deus está colocando na mão de vocês, cada um. E tem uma caixa grande,
E aí em cima, eu vi uma caixa grande, bem grande. Mas era uma caixa para a igreja, como corpo. Como corpo, uma caixa grande, gigante. Tá bom, queridos? Amém. Mais uma vez eu aproveito, agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Sempre é maravilhoso estar com vocês. E eu queria só uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Amém? Glória a Deus.